Olá, tudo bem? Eu sou Lloyd David e seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal. Como prometido da última vez, eu fiquei de desenvolver ainda mais o projeto da lista de tarefa. Esse é um projeto bem básico, inicial, e que te ensina a trabalhar com bancos de dados e as principais funções de um simples CRUD, que é adicionar, deletar, atualizar e esqueci a outra sigla. Mas basicamente são essas as informações que um CRUD trabalha com ele. Então, vamos ao que interessa. Criar uma lista de tarefas usando PHP era o principal objetivo. Neste exemplo, eu iria trabalhar muito mais com a lógica de programação e um pouco de manipulação do front-end, que era para poder mostrar as tarefas. E trabalhar desenvolver um pouco mais as habilidades com Prepare Statement, que ajuda a proteger o nosso banco de dados de SQL Injection. E na parte do front-end também ajudou a trabalhar com o HTML, charset, alguma coisa assim, que também é ótimo para a segurança. Ok, vou te explicar um bocado como foi o projeto. Era basicamente uma lista de tarefas bem simples. Então nós tínhamos lá, primeiro, dividir o projeto em arquivos diferentes, onde tínhamos um arquivo que era o index, que mostrava basicamente todo o front-end do projeto, onde seria feita a interação entre o usuário e a estrutura e basicamente a aplicação web, que nesse caso tinha lá um pequeno formulário que era para introduzir a lista de tarefas, que era para introduzir as tarefas, e uma vez ele introduzia as tarefas, ele poderia mostrar todas as tarefas numa lista ordenada, iniciando do último recém-publicado até o mais antigo, né? E em cada tarefa tinha lá dois botões, que era um para deletar e outro que era para concluir. Ok, este foi o primeiro arquivo. O segundo arquivo era o mais óbvio, criar o banco de dados e o arquivo de conexão com o banco de dados, que nesse caso era o config.php, ou melhor, .php, não .hp, não. Então, uma vez criamos o banco de dados, que tinham lá os itens eram o ID, a tarefa, a data, né, que era criado para sabermos qual foi a data, e tinha um dado que era boolean, que neste caso era para saber se era concluído ou não concluído. Então era um boolean. Se boolean for concluído é true, se não for concluído é false. Ok, agora nós criamos o banco de dados. Então criamos o arquivo de conexão com o banco de dados usando o PDO. O PDO, que foi o processo que se usou para criar a conexão, pois este também é um método de segurança que permite trabalhar contra o SQL Injection. Ainda trarei um vídeo a falar um pouco sobre a diferença de usar o PDO e o MySQLi, que são dois processos diferentes, onde o PDO é mais seguro e o MySQLi tem lá suas vantagens. É mais simples, mas não é tão seguro assim. Agora, depois de criarmos, fomos já criar o terceiro arquivo. E neste terceiro arquivo era, ou melhor, os arquivos assim em geral. Tá bom. Já tínhamos o arquivo de deletar, o arquivo de adicionar e o arquivo de feito. O arquivo de deletar, como já disse, ele tinha lá o script, o código que permitia deletar cada tarefa, que estava associado ao botão que está na lista da tarefa. O arquivo de feito, o script do arquivo de feito, o deletar e o feito trabalhava. Agora fui trabalhar com o método get, que é ótimo para
ter acesso aos dados, não é isso? Porque o método POST recebe a informação do formulário. É ótimo para receber a informação do formulário. O método GET, ele recebe a informação da URL e não do formulário. Tá vendo? Então, quando se trata de receber informações e você quer manter um pouco de segurança, quer manter a segurança no MySQL, ótimo é o método POST. Então, o método GET usa-se muito mais em promotores de busca, né? Mecanismo de buscas, aquela lupinha de busca. E neste caso, para o DON, para quando o arquivo feito e o arquivo feito e deletar, eu trabalhei com o método GET, não o método POST. E ok, já no arquivo feito, também já relacionado com a tabela, né, o banco de dados, ele usa a função o update, que no arquivo feito, se você clica em feito, ele atualiza o boolean, não é? Atualiza o banco na tabela, a linha responsável por confirmar. Então, se concluído é verdadeiro. Então, se você clica em feito, que neste caso é concluído, ele confirma que é verdadeiro e passa a tarefa para baixo e ele risca. Isso já é a parte do CSS, né? A parte do CSS é onde ele faz a pequena estilização para mostrar as tarefas feitas e as tarefas não feitas. O arquivo deletar, ele trabalha diretamente com a função deletar e olha, é bem fácil trabalhar com banco de dados MySQL. É bem fácil. As funções são básicas, basicamente é deletar e é deletar. É o update, que é para editar. Neste caso, só trocava de função, só trocava do true para false, de false para true. E é create e insert, né? Insert era para adicionar novas tarefas. Você no arquivo adicionar, nós trabalhamos com insert, que adicionava novas tarefas e mantinha todas as tarefas guardadas no banco de dados. Se você deletava, e atualizar e deletar, nós trabalhamos muito mais com o ID. Foi o ID que era a principal referência para atualizar e deletar qualquer função, qualquer tarefa da nossa lista de tarefas, né? Do nosso to-do list. E o que mais? Esse é um projeto bem simples. Ajuda a trabalhar o CRUD, não é isso? Create, o update, read, é isso, o R que estava a falar, é read, e delete, que é um simples CRUD básico onde você consegue criar, atualizar a tarefa, ler, mostrar a tarefa no navegador para o usuário ver e poder deletar. Uma vez feita essa tarefa, esse banco de dados, o banco de dados fez a pequena estilização, uma estilização ótima. Dessa vez eu caprichei na estilização. Se você entrar lá na tarefa, lá no projeto que está no meu GitHub, que estará no link da descrição, você vai ver que a estilização está bem caprichada, que dediquei um bom tempo trabalhando bastante na estilização para deixar uma coisa bem bonita e bem estilizada. Então pude também aperfeiçoar os conhecimentos de estilização um bocado, mas não é lá grande coisa, pelo menos por enquanto. O meu principal objetivo é trabalhar muito mais isso. Esse é um projeto ótimo para praticar. Você aprende bastante sobre banco de dados, aprende bastante sobre como trabalhar com o PHP nessas tarefas. E a principal vantagem qual foi? Foi a lógica de transformar o projeto em pequenas estruturas, criar pequenas pastas que ajudam a tornar o projeto um pouco mais claro para quem está a aprender. Se você fizesse tudo num só arquivo, o que é bem possível e muito fácil, se torna complicado para você quem está a aprender, pois amanhã você quer fazer uma pequena revisão e você não tem como fazer essa revisão, ou melhor, se torna um bocado complicado. Mas assim tudo está em pequenos arquivos, que temos o arquivo index, que só tem um formulário, a lista, exibir a lista, e um pequeno código que serve para ter acesso ao banco de dados. E o banco de dados era só um arquivo, e em todos os arquivos eu fui pedindo através do
required ou include? Required, acredito que foi required, que permitiu ter acesso ao banco de dados. Então todos os arquivos, eu reaproveitava o script já feito em um outro arquivo, que era o config PHP, que era a configuração exatamente do banco de dados, e assim foi. Então deu para poder usar os mesmos arquivos, o mesmo arquivo em vários arquivos. E assim você facilmente entende a lógica, facilmente você compreende qual é a funcionalidade de cada arquivo, porque é bem óbvio. O arquivo feito é para ter lá um script com a pequena lógica, os pequenos códigos que te permitem você alterar o estado da tarefa. O arquivo delete tem lá os códigos que permitem você deletar, e assim por aí em diante. Já com um conhecimento mais bem avançado, mais bem estruturado, você já entendendo muito bem qual é a função de cada arquivo, você aí pode criar tudo isso no mesmo arquivo, que é o index.php, sem ter necessidade de criar tudo isso em vários arquivos. E uma vez que você já domina e já conhece basicamente todas as bases, é muito mais fácil. Mas agora, como estou a iniciar, estou ainda a estudar, e você também está a estudar, eu recomendo que você faça o mesmo. Crie tudo em arquivos separados para melhor entender qual é a funcionalidade de cada arquivo. E com isso, esse vídeo vai chegar no fim. Não se esqueça. Não tem nada para dizer. Continua estudando, pratica todos os dias, pesquise bastante, use a inteligência artificial para te intermediar. Eu sou Lloyd David, até a próxima. Tchau.